Olá, alinhados! Que prazer estar com você nesta quarta-feira para a gente compartilhar conhecimento. Sempre! A gente fica muito feliz em você estar do outro lado, estar compartilhando com a gente esses momentos e, claro, trazendo sempre pessoas que vão nos ensinar, que vão nos fazer evoluir. Hoje não vai ser diferente, porque eu fiquei muito feliz. Primeiro porque ela está comemorando 4 anos de clínica já, mas há 8 anos ela já está, gente, nesse caminho, nessa caminhada de aprendizado, eu digo, e de ensinamentos. A gente vai conversar com a psicóloga doutora Ana Luísa Lacerda. Que prazer receber você aqui. A gente já conversou em outras oportunidades, mas hoje tem um gostinho especial, porque a gente está aqui nesse videocast. Muito bem, Aline. É um prazer revê-la. Estou muito feliz de estar aqui com você para a gente poder conversar e trazer esclarecimento para as pessoas sobre as medicinas que a gente tem na Terra, né? Tem muitos tipos. E aí um pontinho de luz, esse aí é o trabalho, né? Que coisa tipo de boa, medicina que a gente vai gente. saber hoje. Vamos lá. 8 anos que você decidiu enveredar pela psicologia. Quem é Ana Luísa Lacerda? Nasceu, filha de quem? Quantos irmãos? Quero saber um pouco dessa história. Tá bom, eu sou caruaruense, né? Com 16 anos eu já sabia que tem que sair daqui, mas eu não sabia como fazer. Aí conversei com um amigo, meu amigo disse, espera você completar 18 para seus pais deixarem você sair. E daí eu fui para São Paulo, que eu sabia que era lá, e comecei a estudar, porque eu sou bailarina desde criança, tive sempre expressão artística muito forte. Fui lá estudar teatro. Quando eu estava lá fazendo teatro musical, em cima do palco, eu vi que não estava preenchida, não era aquilo. Aí só pedindo socorro divino mesmo para me colocar no caminho de cumprir a minha missão. E aí a vida foi trazendo. E aí eu vi que tinha que fazer essa transição de carreira para psicologia. Gente, e que aí interessante. Fiz essa Isso transição. com quantos anos? Uns 25, 26 anos. Boa, naquele período em que você já tem mais ou menos certeza do que você quer. Né? Isso. E aí eu vi que eu precisava contribuir nessa área e tive coragem de seguir a intuição, porque a gente tem que aprender a ouvir a intuição para seguir, porque o próprio caminho está dentro da gente. Mas assim, você já deu muitos sinais de que você sempre foi muito certa ou muito segura daquilo que você queria e buscava. Não tinha muito medo, não. Sim, eu sempre confiei. Que tem que ser como o Tomás de Aquino fala, a gente tem que fazer tudo como se tudo dependesse da gente e confiar em Deus como se tudo dependesse de Deus. Então tem que ter essa sabedoria da gente sentir e arriscar, correr risco. Nesses riscos eu me perdi também. Sim. Aprendi muita coisa. Sim. Mas a perseverança, que faz parte da sabedoria, me fez retornar para o caminho e agora estou no lugar que deveria estar. Que coisa boa. Doutora Ana Luísa, quando você entrou na faculdade, você teve certeza, é isso que eu quero? Ou ainda bateu aquela incerteza? Era muito feliz desde o primeiro dia de aula, assim, que eu sabia que era o que eu estava procurando mesmo. Eu digo que você é uma das poucas psicólogas, obviamente que tem muita gente que tem caminhado muito nessa questão da evolução e de não entender a psicologia por si só. Uhum. E desde que eu te conheço, nitidamente, você tem uma inquietude, assim, me corrija se eu estiver errada. Tá certíssima. Uma inquietude de aprender, de evoluir, de buscar coisas no intuito de um propósito maior, de fazer o outro evoluir, se compreender. E, enfim, fala como é que você se vê nesse lugar. É o meu propósito, é o meu caminho. A minha função é essa, é o talento que a gente recebe. Então, o meu é ajudar as pessoas a serem encaminhadas para os próprios propósitos. Então, para isso, eu tenho a responsabilidade de me curar primeiro. De olhar para mim primeiro. Porque a gente, como o Jung fala, que é um dos teóricos, né? Fundador da análise, né? Jungiana, ele fala, a gente só consegue levar o paciente até onde a gente vai. Então, a gente precisa estar o tempo todo disponível. É uma responsabilidade maior até em buscar o processo de equilíbrio e cura para poder auxiliar as outras pessoas. Porque não teria sentido, né? Se eu não me colocasse nesse lugar e se eu não evoluísse tanto que eu pudesse entender assim, ó, eu compreendo você, porque eu já passei por isso aqui, né? E se eu tive já com a cara na lama e levantei, você também pode. Isso é muito engrandecedor. E a gente tem compaixão pelas misérias das outras pessoas. Você fez muitas especialidades, quer dizer, você não ficou só na psicologia, não, mas eu quero mais. Qual foi a primeira? Arte e terapia. Como eu saí da teatro e toda a parte da arte sempre me regulou muito, me ajudou muito, encontrar inclusive a minha própria profissão, porque foi através do teatro que eu vi que não era o teatro e ela me deu a psicologia, porque eu conheci a psicologia dentro do teatro, para a construção de personagem. E aí, no meio da faculdade, eu vi que eu precisava unir
E não era tão fácil unir na minha cabeça a arte e psicologia. E aí eu descobri que tinha uma ciência específica que está sendo regulamentada no Brasil. Que Os arteterapeutas estão, assim, numa alegria muito grande, que a gente tá faltando 2 passozinhos para regulamentar a arteterapia no Brasil. E eu vi que era esse caminho, então eu comecei por aí, pela arteterapia. Daí desenvolvi um trabalho que ele foi o início do que eu faço hoje na medicina hebraica. E ganhou repercussão mundial de referência, porque fui eu quem trouxe o renascimento, que é uma das técnicas que a gente trabalha na medicina hebraica, para a criança, para o Brasil, que não tinha na época, junto com a parte da arte, porque a arte ela engloba diferentes linguagens. Então você pode unir muitas coisas à arte. E aí eu fiz toda essa união sistêmica, integrada, de como trabalhar cada aspecto e fui trazendo o renascimento, né? A própria arte terapia, trabalhar com tintas naturais, porque os bebês eram transplantados de fígado e medula óssea. E aí era um trauma muito grande para as crianças e para as mães. Eu fui trabalhando essas pessoas através da arte, do renascimento, da massagem medicinal, que é a que eu faço hoje. E essas crianças iam se regenerando a saúde rapidamente. Então, é uma coisa muito bonita. Muito interessante. Daqui a pouco a gente vai aprofundar em que aspectos a gente pode utilizar dessa medicina. Mas você falou sobre medicina hebraica. Uhum. Inclusive, ela estava contando pra gente que ela está num mestrado aprofundada na medicina hebraica. O que é a medicina hebraica? Para quem está em casa, quem está assistindo a gente, em qualquer lugar. E nunca ouvi falar. Sim, perfeito. Nós temos a medicina tradicional, que a gente chama, sim, né? Que é a alopatia, né? Conhecida como alopática, e tem as medicinas integrativas no mundo. Então, isso é uma regulamentação mundial. Dentro das integrativas, nós temos diversas. Dentre elas, a naturopatia. Então, a gente vai falar um pouquinho do que cumpre a naturopatia, que é a medicina hebraica. Então, dentro da naturopatia, da ciência naturopática, eu tenho a medicina hebraica, que é hebraica de hebreu mesmo, do povo hebreu, que vem do povo hebreu mesmo. Lá distante. Lá distante. Que passou por muitos lugares na Terra, também absorvendo muitas medicinas da Mesopotâmia, do povo persa, de outras áreas, e retendo o que é bom para poder integrar e caminhar evoluindo. É interessante, porque tudo acaba num lugar só, né? Porque Isso. quando a gente fala, né, de olhar holisticamente o sujeito no seu todo ali, e aí tem uma doença ali que está sinalizando, normalmente a medicina tradicional ela vai dizer, toma um remedinho, né? Eu não vou entender por que isso está acontecendo. Quando a gente fala nessa medicina integrativa, eu vou buscar por que essa doença está acontecendo, quais são os motivos. E aí cai na emoção, junta a psicologia e dá tudo certo. Isso mesmo, vai atrás da causa. Né? Isso, a gente vai atrás da causa. E é importante separar o seguinte, as duas medicinas são maravilhosas, são importantes para a nossa integração da saúde. Não aquela coisa, vou ver só de medicina natural, vou ver só de medicina alopática. Nenhuma, nem outra. Se você fizer isso, vai gerar desequilíbrio. Até porque uma das leis fundamentais é a inclusão. Em tudo. A gente vai falar de constelação familiar, de questão sistêmica, mas também na medicina. Uhum. Então, é importante se utilizar das duas medicinas. A medicina natural, ela é para doença crônica. Então, ela melhor vai tratar a doença crônica, porque vai mudar também o seu estilo de vida, vai trabalhar propósito de vida, vai trabalhar a causa, né? Vai olhar você como um todo. É como se existisse uma doença para cada paciente. Não existe uma doença geral. A gente tem o CID, o DSM, que orienta, né, aqueles fatores, pelo Comitê de Ética Mundial vai sendo organizado. O que a pessoa quer é transtorno do pânico. E aí tem aqueles pré-requisitos e a gente tem aquela categoria. Siglas para nomear a doença, para facilitar até a atividade multidisciplinar, né? Porque quando eu vou encaminhar para um médico, eu coloco ali o CID e ele tem uma noção do caminho do raciocínio clínico. Mas para isso, em termos de como vai funcionar naquela pessoa, a personalidade dela, o caráter dela, como ela vê a vida, aquela doença vai trabalhar de forma particular. Então, a gente não tem como olhar de forma genérica. Então, a doença crônica, o melhor lugar para tratar é medicina natural. Doenças agudas, então, existiu, por exemplo, até um trauma excessivamente doloroso. Quebrou a perna. É uma coisa assim, aguda, de extrema necessidade de socorro. Sim, vai precisar anestesiar. A pessoa não vai suportar fazer uma cirurgia sem anestesiar. Ou tomar um antibiótico, enfim. Enfim, não é? E tem todo esse aparato da medicina
tradicional. Em outros casos também. Então, casos mais agudos, você vai estar tendo uma crise de pânico porque não está dando conta, e vai ter aquele pico da crise, você toma aquela medicação para auxiliar a regular a emoção quimicamente porque não está dando conta. Pensando na medicação como processo de raciocínio clínico. A medicação ela é muito bem utilizada quando a gente tem o raciocínio clínico sobre o uso dela. Agora, usar ela para manter somente a doença, né, você assim administrar um pouco o sintoma, porque as nossas faculdades de medicina, como eu também acompanho médicos, acompanho pessoas de outras áreas, a gente vai trabalhando essa desconstrução para sair de uma construção de dentro para fora e não de fora para dentro. De entender que não é só administrar os sintomas sem olhar, né? Eu também tive essa dificuldade quando eu saí da faculdade. A gente é ensinado a olhar o sintoma, mas o sintoma é só uma parte da pessoa. Eu acho que é o final. Exato. Né? É o final ali, assim, que fica muito mais exacerbado, na verdade, né? E como resolver? É. Aí foi por isso que eu fui buscando mais profundo outras medicinas que pudesse dar conta. É igual a pessoa que está obesa e vai e toma um remédio para emagrecer, mas não cuida da alimentação e nem faz exercício. Sim, sim. Inclusive, você falando de obesidade, eu encontrei uma querida cliente hoje, que eu tinha pensado nela ontem, encontrei ela hoje. Foi o caso de obesidade mais grave que eu tratei. E a gente tratou todas essas questões na constelação familiar, por exemplo, a relação dela com a mãe, né, essa questão da simbiose, os vícios, porque a obesidade, ela entra na parte de vícios, né? Dificilmente as pessoas olham assim, mas ela é uma dependência química, algo assim, nesse nível de dificuldade para tratamento. E tem, assim, o olhar mais amoroso que pode ser, que é esse olhar sistêmico que tem dentro da medicina hebraica, que é pôr a ordem no que está em desordem. Simplesmente isso. O que é essa parte sistêmica? Pôr ordem no que está em desordem. Então, algum entendimento, algum sofrimento que a gente passa e a forma como a gente lida com aquilo vai passar aquela visão de mundo para os filhos e assim vai, passando de geração para geração. E a gente tem que lidar com essas questões que é a nível sistêmico. Então, existe a questão física, fisiológica, que a gente estava comentando agora. Sim. Então, vamos passar pela parte simbólica, psicológica e emocional. E dentro dessa parte, a gente tem a parte sistêmica, que é uma das ferramentas. Tem o renascimento também, né, que é uma respiração consciente, é totalmente natural. E faz com que a gente passe por um processo até de reprogramação celular. Se a gente for olhar pela física quântica e a parte da epigenética, é uma reprogramação celular, uma coisa fantástica. Tanto a parte sistêmica quanto o renascimento. Gente do céu, se a gente for aprofundar essa conversa aqui, vai passar 3 horas, né? Mas vamos lá. Quando você descobriu a medicina chinesa, hebraica, perdoe. Isso. Hebraica, você disse, espera aí, é muito mais do que eu imaginava. E talvez não, com certeza, eu vou conseguir ajudar as pessoas de maneira muito mais aprofundada. Como é que começou, né, esse estudo e esse aprofundamento? Começou no meu processo de autoconhecimento. Eu fui conhecendo algumas ferramentas que eu achei, assim, fantástica. Não como eu trabalho hoje, mas já era um começo. Sim. Era a sementinha jogada na terra. A sementinha jogada na terra, exatamente. As pessoas que tinham a função de disseminar aquilo na terra. E foi através dessas vocações que eu acessei. E eu achei, assim, aquilo tão sério que eu não me achava nem capaz de exercer aquilo, de tanto respeito que eu tinha aquele processo, que tinha feito muita diferença na minha vida. Até a vida ir mostrando que era o caminho que eu tinha que seguir. O primeiro foi quando eu conheci o que é dito fundador da técnica do Renascimento, o Leonardo Roth. Quando ele veio para o Brasil, eu fui assistir uma das vezes. Ele já está no mundo espiritual, né? Já morreu. Sim. Mas quando ele estava vivo e passou por aqui, eu perguntei para ele, como é que você está tratando as pessoas com câncer? Crianças, por exemplo. Como é que faz? E aí ele disse, nos Estados Unidos a gente está usando já o Renascimento como quimioterapia natural nos hospitais. Já conseguiu implantar. Nossa. Está tendo altas pesquisas em outros lugares do mundo. Sim. Sobre o Renascimento e a capacidade que ele tem. Fala o que é o Renascimento, porque eu acho que a pessoa que está aqui vai dizer, mas o que é isso, doutora? Sim. Ana Lacerda. Isso. Já fiz Renascimento, gente. É tão poderoso. Nossa. É uma coisa... É uma experiência, inexplicável. Né? É uma experiência. Né? Você vai a lugares e enxerga coisas que você talvez conscientemente, talvez não, certeza, conscientemente você nunca teria acesso. Isso. E talvez você não... Você falou a coisa perfeita, nunca teria acesso, porque até o Freud fala,
A cura fala, que é o processo que ele vai desenvolver a psicanálise. Mas ele percebe que há um limite pela fala. E ele vai explicar tudo isso na teoria dele. Que a gente não acessa o inconsciente. Mas por essa medicina, pela medicina hebraica e por esses recursos, a gente acessa. A gente tem a capacidade de acessar. Então, por que é tão mais rápido do que outro processo? Porque tem a experiência. É uma experiência através da respiração. Basicamente, em termos de técnica, o renascimento é apenas uma técnica de respiração. É uma forma da gente conduzir a respiração. Consciente. Não existe essa questão de hipnose, né? De regressão, não. Né? Pode até acontecer porque na nossa célula, pensando na parte microscópica, na nossa célula existe tudo. Até como tem um físico muito interessante, que eu gosto muito, Deepak Chopra, né? Ele é muito conhecido. Sim. E ele fala, na nossa célula está o universo, está o inconsciente, tem buracos negros, tem tudo isso. Então, dentro da gente também tem, o que está fora está dentro, né? É uma das leis. Então, quando a gente acessa através da respiração, que oxigênio, que é vida, e gás carbônico, que é morte, o processo de respirar, né? A gente vai hiperoxigenar as células. E nesse processo, as células vibram individualmente. Já foi feito várias pesquisas sobre isso, captando esse campo dessa forma, não é? Mas, se não me engano, é pesquisa da Bélgica, se eu não me engano. E daí, quando a gente mexe nesse material celular, o que vai acontecer? Não estão lá as memórias da gente? Aí a gente vai... A gente pode acessar. Um lugar mais profundo. Vai limpar algumas, sem passar pela consciência, porque a gente não dá conta de tudo, né? Sim. Mas algumas que sejam necessárias e que o nosso aparelho psíquico possa receber para integrar o nosso eu, para a gente integrar é o processo de individuação, que o Jung chama, que é para a gente ser o si mesmo, né? Conseguir chegar em si mesmo, na essência, no que a gente fala que é a parte mais sagrada, mais divina. Ele chama de self. Então, esse processo de integração tem que passar pela cura. E para isso, precisa passar pela faixa psíquica. Aí tem algumas ferramentas para usar. O renascimento é uma delas. Aí você vai integrando algumas memórias. E aí pode sim regredir em que sentido? Lembrar de memórias intrauterinas, se for necessário. Hoje em dia já uma pessoa, essa semana chegou para mim falando de um livro que eu ainda não li, o Bebê do Amanhã, se eu não me engano, o nome do livro. Dizendo, tá comprovando tudo que você já falou da medicina hebraica. Eu disse, eu quero ler porque preciso ler. Sim. Mas ela falando isso, porque tem coisas que começam na concepção. Enquanto eu já estou criando o matrimônio e como eu vou ter esses filhos. E na vida intrauterina, não é? Então, por exemplo, tem uma pessoa que está no livro de adoção, que a gente vai falar mais para frente, que está passando por uma situação muito difícil e ela está mudando, o caso dela está mudando a Organização Mundial de Saúde sobre a endometriose no mundo, onde achava-se que é uma doença muito falada e pouco se sabe sobre a endometriose. As causas, né? As causas, as apresentações dela, e etc. E essa pessoa tem endometriose desde criança. O que não é normal. O que não é normal. Só que tem esse médico que está cuidando dela, que é o melhor no mundo, no Comitê de Ética da Europa. Portugal pegou o caso dela para cuidar, para poder ir mudando, né, essa concepção sobre a saúde. E ela, eu tô conversando com ela sobre as vidas intrauterinas, ela já fez renascimento, já fez todo esse processo, passou pela medicina hebraica, né? E algumas memórias vieram. Uma delas é ela na vida intrauterina, a relação dela com a mãe, o que a mãe sentiu. E ela disse, a endometriose começou ali. Nossa! Só que o médico ainda está tentando defender mundialmente que a infância você pode ter. Então, veja quanto que a gente ainda vai ter que caminhar na medicina para chegar. Mas a gente já tem algumas coisas. Tem esse estudo, o Bebê do Amanhã, como no livro fala, começou na concepção. Então, isso já vai dar, isso é o avanço, né, do progresso da humanidade e o avanço da medicina vai junto. A medicina hebraica hoje chega para o mundo, eu compreendo dessa forma, eu como uma das responsáveis a mediar o processo, a disseminar a informação, não é? De que antigamente a gente usava o campo espiritual muito associado às coisas muito mágicas. Então, assim, às vezes passava assim, você tem que dar 3 pulinhos. Isso, né? É longuinho. Exatamente. De forma mágica, né? Para resolver, curar. Sim. Então, a humanidade, em um momento, a gente nunca lidou muito bem entre como é a cura na espiritualidade, como é a cura na medicina, na parte material, e essa briga entre tira e coloca a espiritualidade ou não, não é? Mas, antigamente tinha isso. Então, foi necessário essa divisão
num momento da humanidade, para que a gente pudesse realmente crescer. E foi quando os judeus também tiveram um bom lugar na medicina, no mundo, ajudando exponencialmente o progresso da medicina no mundo, né? Quando separa. Mas agora a gente está muito defasado nesse aspecto, né? E aí a gente está vendo que tem que ter uma necessidade, as medicinas naturais estão se levantando novamente, porque a gente tem que olhar com mais consciência e amor e, assim, mais verdade, maturidade emocional e espiritual, que nós estamos nesse momento, né? Para introduzir a parte espiritual no tamanho certo. Eu estava conversando com uma médica essa semana e ela estava muito segura. Eu disse, lógico, veja olha o que sua formação dá. Diz que a cura está na sua mão, só que a cura só depende de Deus. Na medicina hebraica, a gente entende que o médico ele é facilitador, a gente vai usar todos os recursos, mas a cura não está na mão do médico e nunca estará, porque existe uma complexidade de leis para se cumprir a cura. E parte dela a gente também não sabe, porque o nível de avanço espiritual que a gente tem é pouquíssimo. É verdade. Sobre a medicina nesse aspecto. Então, na hora que eu disse a ela, dá aquele alívio, ela chega, sorriu pra mim. Eu disse, não é por aí. Porque seria uma responsabilidade muito grande, muito né? Grande. Colocar essa responsabilidade na mão do médico, né? Isso, e aí gera o quê? Muito orgulho, prepotência, aquele médico que ele acha que sabe de tudo. Ou gera desequilíbrio, ou uma insegurança e um pânico, como estava essa pessoa, que tem uma sensibilidade maior de entender, peraí, tem alguma coisa errada, eu não sei. Sim. E muitos acreditam. E segue aí, nesse caminho. Doutora Ana Luísa Lacerda, você acredita que hoje a humanidade ela está sentindo necessidade desse autoconhecimento, desse entendimento? Porque às vezes você tem uma doença que você procurou médico e cuidou e tratou e tomou remédio e cronificou de um jeito que você sabe que não caminha, não evolui. E aí quando você vai buscar uma medicina integrativa, quando você vai buscar outras maneiras de entender o porquê isso acontece, e aí, sem falar sobre religião, tá, gente? Sim, não tem nada espiritual aqui. A gente tá falando sobre ciência, sobre estudo. Aí você entende que, né, ou a minha emoção mal resolvida, ou alguma situação acabou fazendo com que eu chegasse nesse lugar. Tem evoluído esse aspecto de entendimento, ou a gente ainda precisa caminhar muito? Assim... Eu tô entendendo. Foi uma pergunta muito boa mesmo. Porque, veja só, vamos olhar o que está acontecendo coletivamente e depois voltar para o individual. Certo. Com a chegada da pandemia, no início a gente achava que o mundo iria mudar. Não sei se você viu esses movimentos nas redes sociais, que a gente agora ia aprender, lidar diretamente com a morte, ajuda muito a gente a aprender muitas coisas. Não é? Até redirecionar a vida. O que eu estou fazendo aqui? Né? Para onde eu vou? Como é que eu estou levando a minha vida? Quando a gente se depara com um adoecimento ou uma morte, a gente se depara com um choque de realidade. Isso. Então, esse movimento coletivo aconteceu para que a gente compreendesse muita coisa. A gente estava assim, com o campo totalmente disponível para essa mudança. Mas não ocorreu, porque tem um livre-arbítrio, né? A escolha que cada um pode tomar e faz. E nesse momento, comprovando isso, que o autoconhecimento é essencial nesse momento daqui para frente, por várias questões. Primeira questão, para o discernimento do campo espiritual, de saúde e enquanto pessoa, né? Vamos lá. Espiritual por quê? Existe uma evasão muito grande de pessoas, a partir de uma determinada geração na Terra, de religiões, e que experimenta diferentes religiões buscando esse lugar que ele só vai encontrar através do autoconhecimento. Porque é no autoconhecimento que a gente vai encontrar a lei, o que está certo e o que não está. Não é qualquer tipo de autoconhecimento, porque eu já passei por muitas coisas e coisas erradas. Sim. Então, tem autoconhecimento que, assim, eu passei anos naquilo ali e evoluí 0,01%. Passei muito tempo, 10 anos, 7 anos, para entender que aquilo não era o caminho. Então, é interessante, é importante dizer isso também, porque às vezes a pessoa tem uma experiência com autoconhecimento e não é muito boa. Isso. E aí generaliza. Isso não serve, não vale nada. Isso. E não é assim, né? Não é assim. Então, é importante, sim. Então, primeira coisa. Então, como é que ela vai saber? Porque o sofrimento que está na gente já mostra que a gente tem alguma coisa errada, alguma lei está sendo quebrada. Seja no aparelho psíquico, vamos pensar no físico.
né? Ah, tô com problema de circulação, como é que tá a sua alimentação? Como é que tá seu sono? Sua atividade física, coisa básica da matéria, da lei da matéria, lei natural. Então, a gente vai pensar nisso. Então, a gente vai ter que regular primeiro essa parte. Certo. E as outras áreas também assim, a parte emocional, mental e espiritual. Tem que olhar o que está sendo negligenciado, ou por falta de consciência que a gente não está sabendo fazer, né? Entendendo. E aí, dentro disso, a gente olha para a medicina hebraica com o olhar das 5 saúdes, que é uma pessoa que trouxe, não fui eu que trouxe isso aqui, essa ideia que eu vou trazer agora. Ela é uma palestrante internacional e ela é brasileira, é uma grande amiga minha. E ela traz as saúdes, que é espiritual, familiar, pessoal, social e financeira. São essas 5 saúdes. Então, nessa hierarquia, com a mão voltada para fora, que é quando a gente está doando para o mundo. Então, a hierarquia correta é essa. Primeiro a saúde espiritual, depois a familiar, pessoal, social e financeira. A gente é um ser... Se a gente desequilibra uma dessa, ferrou? Sim, tem que estar todas as 5 em equilíbrio. Normalmente, o que a gente está buscando? A mão inversa. Dinheiro, 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 dinheiro. Não é? Que tava na cara você levou agora, né? Eu sei, né? Isso. Aí, busca um status social, busca uma ascensão de carreira, busca uma viagem, busca um mestrado, né? Tudo na área social, essa parte, tá? Depois disso, a gente vai, aos poucos, perdendo a saúde física, emocional e mental, porque se esgota de buscar muito essa parte aqui, financeira e social. Olha para a família, às vezes nem vê os filhos crescerem, né? O relacionamento com complicações, essas coisas todas. E o espiritual quando tiver tempo. Quem diz que tem tempo, né? Porque tem gente que diz que não tem nem tempo, nem lembra. Dessa forma, a gente tá com o centro da mão voltado para si. Esse movimento é um movimento egoísta. E assim a gente nunca vai ter equilíbrio. Nunca vai ter equilíbrio. Né? Nas áreas organizacionais, eles vão falar com outros nomes, no mesmo estudo. Mas de outra forma, quem trabalha com a parte de desenvolvimento pessoal, que eu acompanho algumas pessoas que têm missão nessa área. E eles fazem essa correlação quando eu explico. Então, é dessa forma. Então, a gente é um ser espiritual que nasce numa família. Então, primeira ordem espiritual, que nasce num sistema familiar. E nasce nesse sistema familiar não é por acaso, né? Deus não joga dados, concordo. E daí, é toda a condição que a gente tem para esse desenvolvimento. Toda a condição. Do jeito que a família é. Mas está tudo em perfeita ordem. Você olha o mundo assim, está tudo em perfeita ordem? Está. Está tudo acontecendo em perfeita ordem. Do jeito que precisa estar acontecendo. Coisas que a gente não compreende. Leis que a gente não entende. Porque a gente entende de uma forma muito pequena a realidade. Já começa com o trauma de nascimento, que o renascimento cura o trauma de nascimento. Para ajudar a gente a perceber a realidade melhor, mais ampliada, e perder o medo da morte, né? Para atravessar os renascimentos que ocorrem na vida da gente. Então, esse trauma do nascimento, ele já fecha muito a nossa percepção. Já começa ali, né? E a gente olha de forma muito, muito pequena a realidade. Então, a gente acha que as coisas estão caos, que não tem ninguém olhando, que está tudo ao léu. E não é dessa forma, né? Só a gente olhar a natureza. Se a gente olha para a natureza, a gente vê a ordem. Essa mesma ordem existe dentro da gente. Nesse momento agora, se a gente parar e olhar, respirar, perceber que os órgãos estão funcionando em perfeita ordem e a gente não valoriza, né? Não percebe. Está tudo funcionando em perfeita ordem para que a gente possa caminhar no autoconhecimento, porque nesse momento na Terra, cada vez mais nós vamos ser chamados ao trabalho de autoconhecimento. Porque é através daí que a gente vai encontrar o discernimento do joio e do trigo entre as religiões, porque nenhuma religião ela é totalmente dona da verdade, e a gente vai saber separar o joio e o trigo, e a paz religiosa vai existir na Terra, trabalho de autoconhecimento, para que isso ocorra. No campo político, a mesma coisa. A adoção é um dos caminhos para a cultura de paz, como eu falo no livro, né? E isso prova tanto que no Brasil, ainda no final, assim, no meio para o final da pandemia, a psicologia só perdeu para a medicina, em procura nas federais para se fazer essa profissão. E não é à toa. Eu acho que foi um grande divisor de águas. A pandemia trouxe... ela deu uma remexida, sabe? Necessária mesmo. Na vida das pessoas,
Pra quem, obviamente, estava muito aberto também pra isso, né? Porque tem gente que passou e, como você disse, não levou nada ali. Isso. Né? Tava louco que voltasse a vida ao normal e não pôde perceber a valorização das mínimas coisas. Isso. De abraçar, de estar junto, de festejar momentos simples, né? De poder ver o pai, dar um beijo no pai. Gente, foi louco isso, né? Sim. Pra quem se aprofundou, tentou entender. Peraí, gente, a gente tava numa vida tão doida, no automático. E vamos parar. Foi necessário parar. Isso. Assim, foi um chacoalhão. E aí, pra quem percebeu, né, alguma coisa, algum movimento ali, talvez caminhou de maneira diferente. Isso. E pra quem não, vida que segue. Isso. Mas uma hora, sim, a vida vai cobrar. Vai cobrar. Vai. No tempo que é assim, o processo da evolução humana, da consciência humana, ela é individual, né? Aos poucos. Sim. Aí vem uns mais na frente, os irmãozinhos mais velhos, vamos dizer assim. Aí traz uma visão pra gente. Gente, é por aqui. Né? Como é que assim, é uma conversa tão profunda, gente, que a gente vai dizer, nossa. Mas quando ou de que maneira eu, ser humano, eu que estou acompanhando agora, que não tenho muito conhecimento, que nunca me importei com autoconhecimento, ou meu corpo, ou minhas atitudes, ou minhas emoções vão sinalizar que eu preciso começar um caminho de autoconhecimento? Tem que parar e olhar para si, porque a gente vai ver que alguma coisa não tá bom. Às vezes a gente pode, como muita gente chega lá na clínica, não saber identificar. O quê? Por isso que também a gente precisa do profissional para auxiliar, não é? E uma das leis é a lei da sociedade, que é uma lei natural. A gente precisa um dos outros. Para tudo, inclusive no autoconhecimento. Não, mas eu me conheço sozinha, só o que eu escuto na religião, ou só o que eu escuto de autoconhecimento no YouTube é suficiente. Tudo bem, pode até ser suficiente até um ponto para satisfazer. Mas, para realmente a gente aprofundar e passar por um processo, disponibilizar-se. Tem um palestrante que eu gosto muito dele, ele é muito engraçado. E ele diz assim, quem aqui quer se curar? Aí todo mundo, naquela bagunça toda. Eles, mentira, não quer não. Porque na hora do vamos ver, eu quero ver quem é que quer pagar o preço de se curar. Então, muita gente ainda... Porque não é fácil não, esse processo de evolução não, né, doutora Ana? Não vou dizer que é fácil. É sofrido. Mas é libertador. É uma paz, é uma coisa assim... É um peso que você tira das costas. Das costas, que é inexplicável, né? E você diz, eu quero mais. E parece que tudo passa a fazer sentido. Passa. Você tem uns insights assim, nossa, isso. Era isso que eu não compreendia, isso. Né? Isso. Era isso que não fazia sentido e agora passa a fazer. Quero mais. Isso. Não vou parar por aqui, porque é muito satisfatório, né? Esse muito, processo. Muito satisfatório. Apesar de ser dolorido. Não é impossível. Sim. Mas não é tão fácil. Somente isso, mas não é impossível. Você, eu não sei se a gente pode colocar dessa maneira, você atribui as doenças emocionais que a gente está vivendo agora, exacerbadamente, depressão, ansiedade, um monte de transtorno, a falta de cuidar dessas emoções, de autoconhecimento? Sim, com certeza. Inclusive, me lembrou da história do Bert Hellinger, que foi chamado, assim... Ele fala que é constatador, ele usou a palavra correta humildemente. Ele não criou porque não foi ele, não é? Mas ele constatou as constelações. Numa tribo, ele era missionário, padre, e ele foi para a tribo Zulu, na África, uma tribo, uma comunidade, né? Hoje em dia eles gostam de ser chamados de comunidade, a comunidade Zulu. E lá, eles viram que essas doenças que a gente tem não existiam. E o que aquele povo fazia para não ter aquelas doenças? Então, ele ficou ali imerso muito tempo, tentando entender. E foi quando ele foi compreendendo que existiam leis que eles cumpriam. Então, tem 3 leis básicas que a gente tem que cumprir. E isso se aprofunda muito. Essas leis, assim, o que eu vou falar, tem muita profundidade em cada uma delas e muitos desfechos. A lei da hierarquia. Então, o pai é maior que os pais são maiores que nós, não é? A lei da hierarquia. E que a gente vai transferir isso nas relações de trabalho, que o Freud vai explicar melhor isso, mas a gente transfere, o que vive no núcleo familiar, a gente vai transferir para todas as outras áreas que a gente vai. Por isso que a familiar, depois da espiritual, é a primeira. Porque daqui para frente, tudo que é vivido aqui no familiar vai refletir. Então, a hierarquia é a primeira
questão. Estou tendo um problema, eu estou cumprindo, estou respeitando a hierarquia, não é? Segunda coisa, a lei do pertencimento. Então, que eu falei, a inclusão é sempre o caminho, porque a lei, né, do pertencimento é a gente pertencer a algo, a uma comunidade, não é? Às vezes, a uma família, às vezes a gente não se sente pertencente à família, isso dá muito problema de saúde também, não é? Enfim, e a outra lei é do dar e receber, se está em equilíbrio. Então, para uma sociedade mesmo, se você vai montar um negócio, uma sociedade dá certo, o dar e receber tem que estar em equilíbrio. Relacionamento de casal, que é de igual, não existe a hierarquia de pai e mãe, né? A relacionamento de casal é igual. São pares. Está em equilíbrio dar e receber? Se não tiver equilíbrio, essa relação vai romper. Então, é por aí o caminho. Então, ele foi entendendo que essas doenças que a gente tem, não tinha. E aí, o renascimento, para tratar ansiedade, depressão, síndrome do pânico, até paranoias, que é uma coisa bem complexa de trabalhar e que só por outras linhas mais tradicionais, levaria muitos anos e talvez nem conseguisse o empenho que eu já vi ter lá na clínica, né, o resultado. Esse trabalho de renascimento, ele consegue alcançar. Que maravilha. A constelação, ela é feita uma única vez? Ou pode ser várias constelações? Várias vezes. Quanto mais a gente deseja se curar e se lançar, a gente pode ir. Para a constelação, você leva um problema que te incomoda? É uma situação familiar ou a questão profissional? Pode ser muitas coisas. Pode. A gente, inclusive, trabalha propósito de vida dentro da medicina hebraica. Porque o que seria o propósito de vida? O propósito de vida é algo que o pessoal já está falando bastante, que bom que está falando, né? Está tendo até workshops, assim, nacionais, internacionais nessa área. E o que eu tenho acompanhado, assim, dessas pessoas, é importante a missão dessas pessoas disseminar, porque são personalidades mundiais e nacionais, com autoridade para falar, já dizendo assim, olha, a gente tem que olhar para o propósito, tá? Existe uma coisa chamada propósito de vida e a gente precisa trabalhar. Agora, o caminho das pedras, que é o meu propósito, é ajudar a pessoa. Imagine uma pessoa que queira subir, um alpinista, queira subir uma montanha. Eu sou a pessoa que carrega a mochila e acompanha ela a chegar lá. Então, como os coaches não trabalham. Esses personalidades nacionais estão trabalhando assim, existe, mas é um primeiro despertar. Um start. E agora? Isso existe. E agora, como eu vou fazer? E aí o processo da medicina hebraica auxilia. Então, todos os recursos auxiliam, inclusive a sistêmica. Por quê? Porque a gente nasce a serviço. Isso é uma lei. Então, quando a gente nasce no sistema familiar, a gente já está a serviço, primeiro do sistema familiar, para depois estar a serviço da sociedade. E por isso que dentro dessa lei a gente encontra o propósito. Eu vi uma frase, eu acho que é de Irmã Dulce, que ela disse, alguém disse assim, irmão, o que é que eu faço para melhorar a minha vida, melhorar uma... Ela disse, volte para casa e ame a sua família. Isso. Gente, isso é muito profundo. A caridade começa em casa. Não é louco isso? É fantástico. Porque às vezes você é maravilhoso fora, mas em casa tá tudo bagunçado, tá tudo desajeitado, tá tudo desorganizado, eu não respeito mãe, não respeito filho, não respeito... Levanta, não arruma a cama. Como assim? Quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama, é uma dica, é verdade. Comece organizando sua cama. Mentalmente eu tô dizendo assim, aqui vai começar um novo dia. Vou me organizar. Isso. Mas muita gente acha que isso é uma bobagem. Isso. Por isso que eu disse, como é que a gente vai saber o caminho? Através do autoconhecimento, porque vai sabendo a diferença entre as leis espirituais, as leis no campo mental, as leis na parte emocional, as leis da parte psíquica. E o autoconhecimento vai dar essa visão pra gente poder caminhar melhor, consciente nas escolhas. Você falou uma frase que eu acho que mexeu muito com muita gente aí, eu meio que peguei ela aqui. Quando você fala, você não nasceu numa família por acaso, né? Porque às vezes você tem dificuldade mesmo com o irmão, com a irmã, ou com o pai. Aquela pessoa é assim, a trave no seu olho. Ela, mas assim, não tem um propósito. Claro que tem. É pra você evoluir, ou ser mais tolerante, ser mais paciente, ser mais amoroso. Isso. Independente de religião, mas assim, é um ensinamento mesmo. Isso, porque a gente vai trabalhar isso que você está falando, é trabalhar virtudes. Ou a gente vai, na filosofia, vai trabalhar o seguinte, ou a gente está nos vícios, ou estamos nas virtudes. Então, para trabalhar virtude é sabedoria, paciência, né? Bondade. Inclusive, fazer o bem é algo que repara profundamente a gente. Profundamente. Ajuda a reparar muitas coisas, mas não só
Porque, como o Freud também explica, que a gente às vezes quer fazer a caridade e fica usando isso como um mecanismo de defesa, sem olhar profundamente outras questões que precisam ser olhadas. Deslocando a atenção para aquilo, sem olhar os conteúdos mais internos. Aí a caridade não se torna só uma caridade, ela está sendo utilizada de outra forma errada. Mas fazer o bem é uma das coisas que mais se repara. Por exemplo, uma pessoa que se deu conta que ela, pela vida dela, né, abuso sexual, toda coisa que aconteceu com ela, e ela tinha uma raiva e dizia que iria se envolver com homens casados. Ela tinha esse ódio, até pela primeira pessoa que se relacionou com ela, não disse que era casada, ela se apaixonou e sofreu muito. E ela tinha essa intenção inicialmente. Depois que ela foi amadurecendo esse processo de cura, ela viu que não era o que ela deveria fazer, não é? E então, qual foi a forma dela reparar? Ajudando famílias. Ela viu que no caminho dela, ela precisaria restaurar famílias. Então, fazer o bem para reparar aquele mal que a gente pratica. Muito interessante. Vamos lá, você tá nesse processo aí do mestrado. Sim. Vai estar fechando esse ciclo quando? Conta aí pra gente. Que, assim, quando só Deus sabe. a medicina hebraica deve ser muito complexa. É muito complexa. Exige muito também da minha cura pessoal. Eu percebi isso. Para que eu desse conta. Tô lendo uns escritos, uns estudos, né, da medicina hebraica. Comecei agora no São João, mas eu fiz um retiro, eu mesma em casa. Fiz um retiro, um recolhimento muito importante para entender algumas coisas da minha caminhada. E por ter conseguido curar algumas coisas ali, eu consegui... Esses escritos já estavam impressos há 1 ano. Fazia 1 ano que aquele existia ali ao meu lado. E eu não conseguia acessar, não conseguia olhar. Eu não tinha estômago para olhar. Para encarar a responsabilidade. Essa é a verdade. Acredito. E aí, quando eu passei por esse processo, eu vi que eu tinha que assumir a minha responsabilidade, que a autorresponsabilidade é o caminho, é o eixo principal para o processo de cura, é o eixo principal para a gente ajudar a humanidade, para existir, como disse, a mediação pela adoção, que a adoção é uma responsabilidade que a gente toma também. Então, quando eu assumi algumas responsabilidades dentro de mim, que era aquilo que eu estava enxergando e assumi, aí eu comecei a ler muito rapidamente. Aí consegui... Aí, pronto. Pelo menos um degrau a mais eu consegui. Então, é algo que, como médico da medicina hebraica, precisa se curar para auxiliar. Então, quanto mais eu vou passando pelo processo... E, lógico, como a gente está no propósito de vida, é tudo muito perfeito. Os pacientes que chegam até nós, a gente merece, né, a lei do merecimento, a gente merece atender aquelas pessoas. Tem a ver, às vezes, com o que a gente passa ou coisas que a gente precisa aprender. Então, tem que estar muito humildemente disponível. Que interessante isso. Para poder auxiliar. Eu acho que a tua satisfação, e aí passa pelo seu propósito, deve ser incrível de quando você pega alguém que não tem absolutamente, né, nenhum autoconhecimento, ou não compreendeu ainda, né, o seu propósito ali de vida, ou por que eu estou vivendo essa história, e você consegue voltar ao equilíbrio dessa pessoa e ela começar a ter saúde, ter uma nova visão de mundo. Deve ser uma satisfação incrível, né? É incrível. Às vezes dá uma sensação... Uma palavra que mais a gente pode encontrar no português, que mais seja similar, é o êxtase. Eu imagino. É uma sensação de um êxtase no espírito, assim, uma coisa muito profunda. Tem algum exemplo, claro que você vai falar nome, a questão até ética, mas alguma situação que você vivenciou nesses 4 anos de clínica, ela tem 8 de psicóloga, hein? 4 anos de clínica que te surpreendeu, que foi uma coisa assim que você diz, Aline, eu não saberia explicar se eu não tivesse esse autoconhecimento. Quase todos, né? Porque o ser humano ele é muito surpreendente. Então, assim, tem pessoas que a sede do próprio processo de cura vai levar ela, assim, o ser humano pode fazer maravilhas. Então, à medida que ela vai trilhando, não é um caminho formado, eu vou acompanhando ela nessa construção, assim, né? Mas teve um caso que, na verdade, eu me surpreendi e acabou a pessoa me surpreendendo também, que eu lembrei agora, né? Lembrei de 2 casos, mas esse específico, que eu disse, meu Deus, eu não dou conta de atender pedófilo. Ainda não dou conta. Então, eu sei que há alguma coisa dentro de mim que eu preciso olhar para resolver, para dar conta, porque você não tem que estar dizendo, esse eu faço, esse não faço.
Entendi. O seu propósito é só para esses. Se chegou isso. Ali, tem um sentido, né? Tem um sentido. E assim, quando a gente tem um propósito de vida, ele não vai... A clínica é um dos lugares, mas em todo lugar que eu estou, eu vou exercer o dom, né? Também para a caridade, para os pobres, para quem não tem acesso. Tudo isso é uma responsabilidade social que o médico tem, deve ter, não é? Então, mas nesse caso, eu disse, eu não tenho condições de atender. Eu percebi, eu disse, então vamos nos preparar. Falando com Deus, eu disse, deixa, me prepare, porque eu preciso me preparar, porque um dia se chegar, isso. Dito e feito. Então, chegou. Quando chegou, foi muito bonito, porque para poder olhar com ele com compaixão, eu passei por um processo de olhar as misérias mais profundas da minha alma, né? Para poder, quando ele falar que ele cometia esse tipo de coisa, eu não julgar. Eu senti uma compaixão mesmo, é a palavra. Gente, que difícil. E aí, a partir disso, esse olhar amoroso, não é? Sem julgamento, ele foi saindo desse lugar. Saindo, se reerguendo, retornando de uma forma assim fantástica. Fazendo bem também, no caminho, se reparando de uma forma assim muito, muito bonita. Então, eu acho que foi um dos casos mais interessantes que eu pude acompanhar. Eu imagino. E se preparar para isso, né? Claro. Enquanto profissional, enquanto ser humano. Isso. Que às vezes nunca saberia lidar com aquela situação. Claro, se chegasse antes e eu não estivesse preparada, eu iria encaminhar. Mas como eu acredito assim, que se a pessoa chega na porta, é merecimento, como o Jung fala, a gente tem um paciente que merece. Então, se chegasse, era porque eu estava pronta, eu não tenho medo disso, eu estaria pronta para servi-lo. Eu poderia não estar, assim, com conhecimento suficiente, totalmente curada, mas pronta para servir eu estaria. E nunca aconteceu de chegar para eu dizer assim, não dou conta, vou encaminhar. Nunca chegou por causa disso. Vamos lá. Você está preparando, e eu acho que vai ser um livro muito especial, falando sobre adoção. Que start foi esse? É para comemorar os 4 anos da clínica. Como foi isso, né? Como assim? Passou pela experiência da adoção? Sim, o que é que aconteceu? Vamos lá. O livro é um processo meio autobiográfico e também de estudos de caso, não é? Pelo que eu compreendi, a minha história e a história da minha irmã iria auxiliar muito as pessoas a entenderem o que é a adoção. Porque, às vezes, para aprender a amar, né, primeira coisa, a gente não sabe amar. A gente começa amando, começa a adotar uma planta. Não é assim? Que ela praticamente vive por si só, a gente precisa lembrar só de pôr água nela, se ela é de sol ou de sombra e deixa ela ali, ela não dá muito trabalho, né? Isso. Mas, às vezes, a gente é tão egoísta que a gente só pensa na gente mesmo, que a gente não tem nem condições de cuidar de uma planta. Então, a gente começa o conceito de adoção, a gente começa desde o pequeno, né? Adotar uma planta, depois um animal. Que o animal é um mediador e na sistêmica ele faz parte do sistema familiar. Né? Já vi casos, por exemplo, de animais estarem doentes e a gente constelar aquilo ali e mostrar o que está acontecendo no núcleo familiar que o animal absorveu e adoeceu. Né? Então, o animal, ele é mediador desse processo também da gente aprender a amar, para depois amar pessoas, né? E isso é um dos aspectos que eu trago no livro. Mas a adoção, se a gente precisa um dos outros, né? Nós não somos perfeitos, então nossos pais não são perfeitos. Então, o que falhou precisou de autorregulação como? Pela adoção de outras pessoas para dar suporte, para que a gente pudesse tanto físico, emocional, mental e espiritual. Os 4 níveis. E aí eu vou aprofundar isso no livro, né? Porque também, inclusive, os adoecimentos que eu tive, que a minha irmã teve, ela mais no campo físico e eu no campo psicológico, não era à toa, que tem a ver com a minha missão, para que eu pudesse me reparar e entender, foram doenças que hoje em dia a gente estuda em crianças que são abrigadas, que são tiradas das famílias, que não dão conta de cuidar dessas crianças e elas ficam em abrigo. Então, toda essa questão de dependência química, de vícios, de revolta, de tantas coisas que essas crianças têm essa complexidade, mas tem os abandonos que ocorrem dentro de casa e não é visto. E não é visto dessa forma. E os adoecimentos que eu e a minha irmã tivemos, esse é um dos exemplos que é falado e mostrado, é claro que era um abandono no próprio lar, que é o que acontece muito hoje.
nas famílias. Sim. Que é uma pandemia mundial. Antes da pandemia acontecer, eu estava estudando a parte de educação, que eu fiz parte também, né? De ser coordenadora e diretora pedagógica de algumas instituições. E eu estava na Itália estudando a educação de primeiríssima infância. E eu encontrei uma chinesa. E ela estava estagiando lá no espaço. E aí eu comecei a conversar com ela, achando que eu ia achar a solução do mundo. Agora eu vou ver que é uma pessoa lá do outro lado do mundo, para ver se eu conseguia. E eu trouxe todas as questões que o Brasil tem sobre a relação, o que os pais mal veem os filhos, colocam numa creche, tem que precisar disso. E todo o desequilíbrio que tudo isso está gerando nas crianças, esse abandono e tudo mais. Ela disse, a gente tem o mesmo problema. É a mesma realidade. É a mesma Se não for realidade. pior, né? É a mesma realidade em qualquer lugar do mundo. E aí eu vi que não era tão simples de resolver como eu achei que era. É doloroso a gente entender isso. Eu precisei adotar o meu país e retornar, porque eu morei nos Estados Unidos uma época também, e fui convidada para trabalhar num lugar que eu sempre achei que tinha a ver comigo, que era na ONU. Mas chegando lá eu vi que não era. Não era o meu lugar, meu coração chamava para eu vir embora pro Brasil. E eu tinha que adotar a minha nação, cuidar dos meus. Como a frase, volta pra casa. Vai fazer teu dever de casa. Exatamente. E vim embora. Primeiro eu fiquei um tempo em São Paulo ainda. Fui trabalhar numa extrema miséria, numa situação muito complicada. E de lá depois eu vim embora pra cá, cuidar dos meus mesmo, literalmente. É quando eu retorno pra Caruaru. Aí abro a clínica aqui. E eu disse, pronto, é daqui pro mundo, literalmente. Nesses 4 anos, pessoas do mundo inteiro, brasileiros ou não, ou de outras nacionalidades, já passaram ou ainda passam pela clínica, conhecendo e se beneficiando da medicina hebraica. Ô, doutora Ana Luísa, quando a pessoa chega, né, livre, espontânea vontade ou pressão, né, que às vezes, né, às vezes você não quer ir, eu não quero ir nada. É feito parto, né? Pressiona, a vida pressiona. Porque você precisa, eu quero que você vá. Quando a pessoa vai espontaneamente, ou de livre pressão mesmo, chega lá, a pessoa tá assim, né? Ó, não sei o que eu vou fazer aqui, não. Isso. Sei não. Isso. Né? Isso. Porque não tem uma relação ainda de confiança, tal, eu não vou me abrir com essa mulher que eu não sei quem ela é, tal. Normalmente, quando você tem essa espontaneidade de dizer, ó, doutora Ana, tô passando por uma situação assim, assado já há um tempo e nanana, é mais fácil daquele que vem fechadão, que eu não acredito nisso, eu não sei o que é medicina integrativa, nunca ouvi falar nisso, isso serve para quê? Como é, né, trabalhar com essa perspectiva da não crendice, da não confiança numa ciência que é tão profunda? Isso. Primeira coisa é se a pessoa está disposta, a primeira coisa que eu falo, você quer restabelecer sua saúde, você quer... Porque a responsabilidade não é minha. Eu vou te ajudar. Existem 3 coisas. Inclusive, na Organização Mundial de Saúde, né, a saúde é um direito humano. Por quê? Não é só um direito humano, é um direito nos 4 níveis. Físico, emocional, mental e espiritual. Né? Ela já é. A saúde, ela existe. Tem as próprias leis. A gente precisa aprender as leis para poder restabelecer a saúde. Segunda coisa, a pessoa quer. E aí ela tem que examinar o quanto que ela quer. Às vezes o querer dela está bem fraco. Ela precisa fortalecer esse querer. Porque vai depender do nível do querer dela para o alcance... Para evoluir. Que ela vai ter. E o terceiro sou eu, com todas as ferramentas disponíveis para a pessoa, para auxiliar. Você, nesse momento, enquanto profissional, você já sabe o que é que você vai utilizar nesse caminhar com o outro, dependendo dessa demanda que ele traz. Vou lá fazer renascimento, fazer constelação familiar, fazer uma massagem. Como é que funciona, né? Na fala e no campo da pessoa, porque existe, hoje é estudado na psicologia, que eu vou falar mais à frente também, em um outro tipo de empatia. Existe a empatia, a empatia e a empatia avançada. A empatia avançada, a gente disponibiliza o emocional e o mental a serviço da outra pessoa, e quando acontece essa empatia mais avançada, até a gente consegue captar o campo dos pensamentos, às vezes passa uma frase, uma coisa, uma percepção, porque ali existe os inconscientes conversando, a linguagem, e existe a super avançada, que eu chamo de super avançada, que é quando a gente está de corpo e alma e espírito totalmente disponível para a pessoa, entregue totalmente. E aí, quando isso ocorre, a direção do tratamento vai sendo mostrada. Vai sendo mostrada. Evolui, né? Eu digo, vamos vir pra cá? Mas com o tempo as pessoas, com o processo de autorreflexão, já dizem, eu quero ir pra maca hoje.
E aí eu sinto, eu vejo que realmente ela precisa da maca. E isso ela já está tendo noção. Mas é muito difícil. Quando o paciente já declara o que ele quer, normalmente bate, né? Ou mesmo que ele não saiba o que quer. Por exemplo, se vamos para a área sistêmica que trabalha esse assunto, ele, não estou confortável. Eu disse, tudo bem. Aí eu pensei, podemos ir para a maca? Na maca é confortável. Pronto, então vamos para a maca. E tá tudo bem. Então vai depender muito de como... Não tem uma regra, né? Entendi. Específica. Porque cada pessoa é única, né? Cada pessoa é única, tem suas demandas ali. E o que vai ser trabalhado, né? Então, a massagem medicinal, vamos por ela, que ela é maravilhosa. Inclusive, um caso de Covid, que nenhum médico conseguia resolver, não conseguia. A pessoa tinha perdido os movimentos e a sensibilidade do joelho para baixo, das duas pernas. Passou muito tempo na UTI e ficou com um problema de neuropatia grave. Mas a medicina tradicional não conseguia, ele chegou lá na clínica. Com a massagem, voltou tudo. Gente do céu. Voltou tudo. O médico dele perguntou o que essa mulher está usando. Me diga a mágica. O que ela está usando? Pergunte a ela. E eu fiquei meio assim para dizer, porque eu estava usando somente óleo vegetal, camomila e erva doce. E eu fiquei, porque ele era farmacêutico, dono de rede de farmácia. Olha isso. Olha o aprendizado, né? E o médico perguntando, pergunte o que ela usa. Ele insistiu. Aí, por ele ter insistido, eu falei, eu tô usando isso aqui. Ele ficou calado, assim, você sabia que ia chocar ele. Mas se eu tô usando isso, mas você não tem minha técnica. Você não estudou. E aí, Aí depois ele disse assim, ele voltou com uma fala do médico, disse assim, pergunte a ela se eu posso usar essa outra medicação junto. Aí eu disse, claro que pode. É a questão da incluir as duas coisas. Porque como você falou, né, a medicina, eu acredito muito, né, gente, é uma coisa milenar, medicina natural. Isso. Né? Tantas e quantas coisas os nossos avós não diziam, usa esse olhinho, ou usa esse chazinho, né? Porque essa propriedade dessa planta é X e funciona. Isso. Né? Então, assim, a gente já tem a expertise, não pode ter expertise, mas já tem experiência, alguém deve ter experiência, de que aquilo funciona. Isso. Né? E, assim, aliar isso hoje à medicina tradicional, trabalhar junto para que esse paciente evolua, isso mesmo. É maravilhoso. É maravilhoso. Não achar que todos os casos você vai resolver no chá de camomila. Sim. É só um exemplo, né? Mas deixar claro, porque é muito difícil às vezes para as pessoas entenderem. Sim. Né? Foi bom você trazer o assunto para entender. Então, toda medicina, ela é boa sabendo usar. Tem que saber usar a hora e a forma de usar. E até porque a questão natural, a gente tem que ter muito cuidado com quem você faz, como faz, porque ali muitas vezes não tem uma medição correta, a gente não sabe essa propriedade veio de onde, né? Então, assim, é uma coisa muito séria. Isso. Que a gente não pode negligenciar. Isso mesmo. Adoro falar contigo. Tô amando. Vamos lá, vamos falar do livro. Já tem dia pra gente... Não, mas eu combino. A gente pode até falar depois com mais calma, porque é muita coisa interessante. E trazer um tema só sobre adoção. Só sobre adoção. Vai ser maravilhoso. É uma forma de... Eu pesquisei vários livros, não tem nada igual. Então, eu acho que é importante a gente trazer essa questão. A adoção no campo profissional, né, falando da parte do meu propósito de vida, também tem essa relação. A gente utiliza muito essa estrutura materna, né, de adotar o paciente. Ele passa a ser parte da minha família mesmo, no sentido do que eu sinto, né, de como eu me colocar no lugar dele, de torcer por ele, de chorar junto, de rir. Porque tem hora que a gente chora junto, tem hora que a gente ri junto, tem hora que, né, a gente adota também nesse aspecto. É a responsabilidade pelo processo do outro também. Muito bacana. Eu amei. Eu ficaria mais uma hora aqui a gente conversando. Tem tanta coisa que a gente deixou de falar, né? Porque é muita coisa, gente. É muito coisa. Assunto, muita vivência, muita coisa boa. Eu acho que se a gente conseguiu, com essa nossa conversa, né? Tocar alguém assim para dizer, nossa, que interessante que a doutora Ana falou ali, Ana Luísa falou. E assim, eu me coloquei naquele lugar, eu me vejo vivenciando isso. Ou eu passei por essa situação. E essa pessoa buscar esse autoconhecimento, sabe? Buscar a medicina mais evoluída mesmo, que busca entender o porquê das coisas. Isso. A gente já ganhou, né? Eu acho.
né? a nossa entrevista aqui. Isso, e principalmente a questão do propósito de vida. Eu acho que para ficar bem claro, Isso. porque é algo que eu sei que ainda não é todo mundo que sabe trabalhar, não é? E esses grandes personalidades estão apresentando para o mundo, mas como a gente vai passar o caminho das pedras juntos, a medicina hebraica tem como auxiliar. Que bom. É. Vamos lá. 4 anos da comemoração da clínica vai acontecer onde, quando, como, quero saber tudo. Tá. Já recebi convite. É. Até porque eu sou paciente, gente, Sim, né? sim. A gente já teve umas Querida, experiências sim. muito incríveis. Esse mês de julho, dia 1º foi o dia que a clínica foi fundada. Aham. E aí, esse mês de julho inteiro, a gente vai estar em festa. E aí, você pode visitar, pode entrar em contato, né? Tem o Instagram Bacana. da clínica, Clínica Luz da Terra, né? Sigam. É. @Clínica Luz da Terra. Isso. E aí, lá tem o WhatsApp também, Certo. que aí pode entrar em contato e vocês conhecerem melhor, conhecer a clínica, como funciona. Eu tenho uma coleção de pedras lindíssimas que ajuda muito no trabalho sistêmico, no trabalhar com os minerais. E é a coisa mais linda do mundo, né? Você já viu a coleção? Já. Né? Já vi, sim. Constelei com elas. Isso. Né? Terei o Gente, maior que prazer delícia, de que apresentar. delícia. Foi lindo. Acho que a gente conversou sobre muitas coisas importantes aqui e que busquem, né, autoconhecimento. Isso. Isso mesmo. Nunca é tarde para a gente querer entender por que a gente passa por dificuldades, porque a gente não sabe lidar com algumas questões. Tem um porquê, né? Não é à toa. Não. Enfim, e quando a gente busca esse autoconhecimento, a gente se liberta de muita coisa, Isso. né? Isso mesmo. Só nos traz coisas boas, só nos faz bem. Isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Por compartilhar Muito esse obrigada. momento tão especial com a gente. Olha só, próxima quarta-feira a gente vai estar de volta com um convidado especial também para trazer informações e muita coisa boa pra gente, tá bom? Paz e bem pra você, tudo de bom. Até quarta.